Nós estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, ao vivo, aqui direto da capital da fé, Trindade, onde está acontecendo a Romaria do Divino Pai Eterno. Gente, no bloco anterior, nós falamos que 20% dos lares comandados por mulheres negras sofrem com insegurança alimentar grave. Por isso, a gente convidou para falar ao vivo com a gente o Norton Tavares. Ele é coordenador de campanhas da Ação Cidadania. Norton, seja bem-vindo. Tudo bem agora? Obrigado, acho que agora a conexão está ok. Tá certo, é importante essa conexão tá ok, porque esse assunto é muito importante. Qual que é a avaliação que o senhor faz Verdade. desses números? Então, a gente precisa entender, né, o motivo das pessoas negras estarem hoje numa situação de insegurança alimentar maior do que as pessoas brancas, né? Por que que isso acontece? Será que os negros não se esforçaram o suficiente, né? Claro que não. A gente sabe que essa história de meritocracia, ela não se sustenta em fatos. A gente precisa olhar para o passado do Brasil, né? Então, o Brasil, desde quando ele foi colonizado, com as capitanias hereditárias, que distribuiu as terras somente para lideranças brancas, né, europeias, a lei de terras que proibiu depois que os negros tivessem acesso, pudessem comprar as terras, depois com a abolição da escravatura, aqueles negros não receberam nenhum tipo de indenização. Então, todo esse problema ele está refletido hoje na sociedade brasileira, né? Então, é um problema histórico desde a construção do país. Bom, e diante dessa situação, Norton, o que fazer? Nós estamos com um problema agora, é questão de fome, é insegurança alimentar. Quais são os caminhos que o Brasil deve tomar para combater essa realidade? A gente precisa de política pública, né? A única coisa capaz de tirar o Brasil do mapa da fome, a única coisa capaz de reverter essa situação é o fortalecimento de políticas públicas. A gente teve um governo federal recentemente que não tinha fome como uma de suas prioridades, né? Que desmontou as políticas públicas de combate à fome, como o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Cisternas, né? Então, todas essas políticas que um dia já foram exemplo para o mundo inteiro foram desmontadas. Então, hoje, a gente precisa retomar e fortalecer essas políticas e a gente precisa também de políticas afirmativas, né? A gente precisa falar, sim, de cota para pessoas negras, porque só dessa forma a gente vai conseguir reverter esse quadro tão dramático que o país está vivendo hoje. O senhor falou em políticas desmontadas. O que foi isso? Quando o primeiro ato do governo federal anterior, né, foi, por exemplo, fechar o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho formado pela sociedade civil que tem como objetivo auxiliar o governo nas políticas públicas, né? Então, a primeira coisa que o Bolsonaro fez quando assumiu foi acabar com esse conselho, né? Ele também foi diminuindo recursos para os programas assistenciais, diminuindo dinheiro, e isso tudo dificultou muito com que a gente continuasse atendendo as pessoas que mais precisam desse tipo de suporte aqui no Brasil, não? Pois é, e isso, nesses 4 anos, além dessa situação que nós estamos presenciando, de acordo com esse estudo, o que mais provocou? Olha, a pandemia ela ajudou um pouquinho nesse processo, né? Não foi uma coisa fundamental, mas de fato, quando a pandemia chegou, ela chegou para acelerar um pouco esse processo, né? Mas lembrando que o principal problema disso tudo é a destruição de políticas públicas que já foram muito bem sucedidas na história recente do país. E o que nós já fizemos nesse início de governo e o que precisa fazer mais? Ó, o Brasil já sabe o que fazer, né? A gente já saiu do mapa da fome em 2014, né? Então a gente precisa retomar com força o Bolsa Família, né? Cadastrar novas famílias, identificar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. A gente precisa voltar a comprar alimentos do pequeno e do médio agricultor, do agricultor familiar e utilizar esses alimentos para alimentar famílias em situação de necessidade e também os aparelhos públicos como hospitais, escolas, né? São duas dessas ações assim, que a gente precisa retomar imediatamente para enfrentar esse problema. Eu queria até que o senhor avaliasse, porque a gente tem muitas pessoas, milhões de brasileiros passando fome. Mas do outro lado nós temos o agro, que está ganhando dinheiro, está produzindo muito. Por que acontece isso no Brasil? Essa é uma grande questão, né? O agronegócio hoje no Brasil, ele não faz comida, ele não produz comida, né? Ele produz commodities para serem exportados, né? Então, hoje a gente está exportando muita soja, algodão, trigo, enquanto a produção de alimento para alimentar a população brasileira ela está sendo deixada de lado, né?
Então, essa é uma grande questão também, e uma das coisas que a gente também precisa botar nessa pauta de discussões aí para resolver esse problema é a reforma agrária, né? A gente tem um monte de terras aí que não estão sendo utilizadas para nada e tem um monte de família precisando de um pedaço de terra para produzir comida, né? Porque quem coloca comida na mesa do brasileiro é o pequeno agricultor, já que o agronegócio ele está produzindo para exportação, né? Tá certo. E isso leva tempo, porque a gente faz a seguinte análise: a fome é agora, é hoje, não é amanhã. Isso leva tempo para a gente amenizar o sofrimento dessas pessoas? O fundador da Ação da Cidadania já dizia, né? O Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Então, de fato, a gente precisa juntar ações emergenciais para atender essas famílias que estão passando fome agora, mas a gente também precisa pensar em ações de longo prazo, né? E eu queria saber do senhor o seguinte: nesse momento, as pessoas, nós temos muitas pessoas cadastradas, por exemplo, no Bolsa Família. Tem que cadastrar mais? Tem sim, tem que cadastrar. Aí, e também já tem que liberar o recurso para as famílias que já foram cadastradas, né? E a Ação da Cidadania, junto com a nossa rede de voluntários, a gente faz esse tipo de busca ativa de famílias que precisam entrar no cadastro e auxilia essas famílias a procurarem uma unidade da prefeitura para entrar no Cade Único. Tá certo. Norton, eu queria agradecer você pela participação com a gente aqui, ao vivo, no Jornal Brasil Hoje. Boa noite para você. Eu que agradeço, boa noite e vamos para cima porque a gente tem muito trabalho para fazer ainda. Com certeza, e muita gente para alimentar.